remo, fui medalhista pan-americano, na minha categoria fui um dos maiores vencedores de campeonato sul-americano, brasileiro, 9 anos consecutivos no barco skiff, que é o barco single, né? Cara, para um cara de 1,60 m, eu sinto muito orgulho do que eu fiz no remo. O remo surgiu a partir do... Meu irmão começou a remar, né? Pela proximidade, eu moro ali no Maitá, então acho que pela proximidade e até por um pouco de falta de opção, né? Eu ia lá no começo como timoneiro, mais para cobrir, né? Porque esses barcos com timoneiro, a grande dificuldade é sempre essa, de achar um gurizinho, uma pessoa pequena que se dispõe a acordar às 5 horas da manhã para ir lá dirigir o barco, né? E eu fazia parte dessa pessoa. No Brasil, 90% dos clubes de futebol surgiram a partir do remo. Então, se tu conversar com o pessoal mais antigo lá, que tem, sei lá, 80, 90 anos, todo mundo conhece o remo, ou já até praticou remo. A maioria deles já praticaram remo. Hoje em dia o remo é muito fraco, ele vive muito mais em função dessa formação que ele deu para o clube de futebol. Porque está no estatuto dos caras lá que, como esporte fundador, os caras não podem acabar com o remo. Então, mas na verdade, se não fosse isso, se dependesse da vontade dos clubes, já teria acabado com o remo. Comecei a remar com 14 anos. E aí eu comecei a remar no Grêmio Futebol Porto Alegrense, o departamento de remo do Grêmio, que hoje não existe mais. E aí foi remando, assim, sem muita pretensão. Eu era um cara meio gordinho, assim, um gurizinho gordinho, e a minha pretensão com o remo era só emagrecer, enfim, aquelas coisas. Mas aí, cara, fui gostando de uma forma e fui vendo que era possível, apesar da estatura. E aí fui me apaixonando, fui treinando muito. Se eu soubesse que tinha um cara que treinava 2 horas por dia, eu treinava 4. E assim eu fui conseguindo os meus resultados no país. Aí, hoje eu sou reconhecido aqui no país, muito bem reconhecido aqui no país. E se tu for aí para os países latinos, do México para baixo, falar meu nome todo mundo conhece. Esse Pan-Americano é uma coisa que muito me alegra e me frustra também, porque esse Pan-Americano que eu fui medalhista em Santo Domingo foi em 2003, foi o primeiro Pan-Americano que eu participei. E aí, cara, tu começa a vislumbrar que tu tem possibilidade de ser campeão pan-americano, né? Que foi uma coisa que eu sempre tive vontade. Mas muito mais em função de organização, de CBR, de como a gente se organiza, na verdade, com essas coisas, né? Com essas competições. Não aconteceu. Contrapartida, cara, essa coisa de participar, de representar o país é muito legal, cara. Tipo, às vezes tu treina muito e não se tem o resultado esperado, né? Mas, cara, de alguma forma tu acaba tirando alguma lição daquilo. E isso serve pra tua vida toda, cara. Eu tinha um treinador que costumava dizer o seguinte: cara, o que tu ganha, o que tu faz não serve, os outros vão esquecer no outro dia. Agora, tu vai se lembrar daquilo a vida toda. O que faltou para mim viver na Olimpíada, para mim participar de uma Olimpíada, eu acho que foi muito mais dessa organização que eu te falei. Em função da Confederação Brasileira ser no Rio e o remo ser um esporte que hoje se classifica em pré-olímpico ou em mundiais, mas no tempo que eu estava, os barcos eram formados pela confederação, né? Não se tinha eliminatória para se formar os barcos. Então era muito difícil competir com o cara lá do Rio. Geralmente a confederação escolhia pessoas do Rio de Janeiro, até em função de custos. Tipo, não precisava pagar hotel, alimentação, enfim. Não que não se tivesse dinheiro para isso.
Mas sinceramente eu acredito que mais em função de sobrar mais dinheiro para os caras fazer o que a gente já está acostumado nesse país, né? De ver aí. Infelizmente a gente fica sabendo essas coisas. Eu virei taxista porque meu pai sempre foi taxista, empregado de táxi. Então quando teu pai tem uma profissão e principalmente ele é empregado de uma coisa, tu vislumbra, sei lá, tu ser dono daquilo, né? Tu ter... E foi o que aconteceu comigo, quando eu comecei a ganhar uma graninha lá, que eu achei que eu podia investir em alguma coisa, a primeira coisa que eu pensei foi o táxi. Então não me arrependo, porque hoje o táxi é o que me mantém, né? Mantém minha família. Mas claro, hoje eu tenho outros sonhos, né? Mas até pela estrutura de família que eu tinha, é muito difícil tu pensar noutra coisa, assim. Claro, hoje eu sei que eu posso ser qualquer outra coisa. Mas na época, ter um táxi pra mim era, sabe, era o máximo. Então, na verdade, eu sempre fui o que eu quis ser. Talvez o sonho não tenha sido a escolha certa, né? Mas foi isso que eu planejei pra minha vida até agora. E até agora deu certo. Sempre que eu tenho alguma dificuldade, eu lembro do esporte, como foi difícil a minha vida esportiva. Como a vida esportiva é difícil para todo mundo, né? O cara depende de uma série de fatores para continuar esporte. Independente de ganhar bem ou mal, cara, o que motiva o cara é uma coisa que não tem explicação. É uma coisa que vem de dentro. Tu acordar cedo, tu às vezes não ser bem remunerado, reconhecido, às vezes tu ir contra todo o que as pessoas acham que tu não pode e só tu acreditar que pode. Isso é muito difícil e ao mesmo tempo muito legal, depois que tu consegue o teu resultado.